Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais um episódio do nosso Umaricast. Tem sido uma bênção estarmos juntos cada semana estudando a palavra de Deus. E nós aqui do Espaço Novo Tempo Marizal temos tido uma oportunidade ímpar de sempre estarmos recebendo um convidado especial aqui para trabalharmos as temáticas dessa nova temporada, que é Lições de Fé no livro de Josué. E uma alegria que você tenha separado esse tempo para ouvir ou mesmo para assistir o nosso Maricast. Nós chegamos no nosso estudo número 12 e eu tenho certeza que vai ter bênção, que vai ser uma grande bênção, e você vai receber essas bênçãos aí no seu coração. Não se esqueça de que nós aqui do Espaço Novo Tempo Marizal estamos aqui sempre de portas abertas para te receber. E aqui nós temos os nossos cultos. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós temos os nossos grupos de debate, que nós chamamos de Escola Sabatina. E em seguida, o culto. A partir de 10h15, 10h20, estamos iniciando o serviço de adoração. E nos domingos, a partir das 19 horas. Lembre-se de uma coisa, é muito bom estar presencialmente. E o presencial, ele nunca é substituído pelo virtual. Então, nós criamos essa estratégia aqui do podcast para que você possa, na correria das atividades do dia, ter algo edificante para ouvir e, ao mesmo tempo, você estar por dentro do conteúdo desse guia maravilhoso que nós chamamos de Lição da Escola Sabatina. Aqui no nosso canal, curta, por favor, esse conteúdo agora, compartilhe o link com alguém, ou mesmo você pode aqui, de uma certa forma, acionar o sininho para que sempre que tenha novas produções no nosso canal, você possa estar por dentro do conteúdo, tá bom? O nosso Instagram é Espaço NT Umarizal, o Facebook Espaço Novo Tempo Umarizal. Eu tenho a alegria de receber comigo hoje aqui o Luiz Carvalho. O Luiz é ancião lá da Igreja do Telégrafo, faz parte aqui do distrito do Marizal. O distrito é o conjunto de igrejas que formam uma determinada região geográfica a ser cuidada por um líder religioso que nós chamamos de pastor. E o Luiz, ele é um líder local ali, né? E é professor também na sua atividade profissional. Luiz, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Maravilha. Nesse momento, Luiz, eu vou pedir que você faça uma oração para a gente, pedindo a bênção de Deus pelo nosso estudo de hoje. Oremos. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre nós e que teu Santo Espírito nos ilumine a mente para que, ao estudarmos esse assunto tão precioso, possamos colocar em prática em nossas vidas. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós chegamos aqui no nosso estudo número 12 e o tema de hoje é o tema Deus é fiel. Esse é o tema dessa lição número 12. Deus é fiel. No mundo, Luiz, em que as pessoas, infelizmente, facilmente abrem mão das suas convicções, né? Abrem mão dos seus compromissos, nós servimos um Deus que é integralmente fiel e que cumpre as suas promessas e realiza as suas palavras exatamente como ele diz e menciona. É maravilhoso servir um Deus assim, né? Com certeza. A gente se sente seguro. A gente se sente inseguro com os seres humanos, mas com Deus não há insegurança. Só segurança, porque as suas promessas sempre serão cumpridas. Perfeito. Às vezes as pessoas não sabem o peso que tem das suas palavras, né? Muita gente às vezes fala e fica pensando, puxa, mas eu falei isso. Então a gente precisa pensar bem na hora de falar, refletir bem na hora de falar. E nenhuma promessa, diz o texto bíblico em Josué 21:45, nosso amigo Adonaldo Neves, que está aqui na parte técnica com a gente, nos apoiando, vai botar na tela para nós, o texto que nós chamamos de o texto principal desse nosso estudo, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por exemplo, Luiz, a gente tem os políticos, né? Que eles fazem as suas chamadas promessas de campanha, né? E isso já virou até meme na internet, né? E as pessoas falam em tom jocoso, pejorativo. Não, isso aí é só promessa de campanha. Mas aí se tem um político que vem
e cumpre tudo aquilo que ele prometeu, ele conquista a confiança da população, porque ele está sendo diferente. Com né? certeza. Então, por exemplo, eu lembro de um governador que temos aí no Brasil, que ele prometeu que ele só iria ganhar salário quando o salário dos servidores públicos do Estado fosse atualizado. Aí ele ia lá no banco sacar o salário dele, né? O soldo dele. E eu lembro que ele fez assim, ele realmente não pegou nenhum salário. E no dia que ele foi pegar o salário dele, foram lá filmar no banco. Olha, ele está sacando dinheiro pela primeira vez. Ele disse que ele não ia pegar salário enquanto não fosse atualizado o salário dos servidores públicos. E ele ficou em destaque por isso. Daí eu te pergunto, Luiz, o mundo está carecendo de pessoas com esse tipo de característica, né? Sim, é uma necessidade, é uma grita geral por isso, né? A gente já está. Eu acredito que a gente vive tão iludido com algumas pessoas que a gente procura. E a única segurança é Deus, né? A gente tem nossa única segurança de fidelidade é Deus. Infelizmente, os homens São falhos. São falhos. É. E aí aqui a gente tem a questão do contexto, Luiz, quando se fala dessa questão aqui da terra, né? O verso 43 a 45 de Josué 21 diz assim, ó, ele fala assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos existiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou na mão. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Duas coisas importantes aqui, Luiz. Eles tiveram toda a terra que foi prometida a seus pais. E o Senhor deu repouso, descanso dos seus inimigos, né? Deus havia prometido também que se eles fossem fiéis, eles veriam essas duas bênçãos sendo derramadas, né? Deus é detalhista mesmo, quando ele fala, ele cumpre até nos pequenos detalhes e as suas palavras são cumpridas. Ele não deu só uma parte da terra, né? Ele deu toda a terra. Esse é o primeiro aspecto, é verdade. Ele deu toda a terra, porque a gente já é só uma parte, não, Deus toda a terra, porque ele havia prometido, desde Abraão, né, que eles habitariam numa terra, e ele deu essa terra, em cumprimento à promessa que ele fez. Porque se a gente for lembrar da aliança que ele fez com Abraão, que ele corta os animais, aquela coisa, que Abraão estava dormindo, né, mas Deus estava ali, cumprindo a sua promessa. E em Josué vê o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito lá no passado, porque Deus não é um Deus de mentiras, de enganar ninguém. Não, ele cumpre aquilo que ele promete. Perfeito, muito bom. E tem um aspecto aqui, Luiz, que eu gostaria que você ajudasse a gente e os nossos amigos que estão acompanhando a gente, que é em relação à questão do sinal de preocupação. Haviam alguns detalhes importantes que Deus queria enfatizar e usou Josué para enfatizar. Você quer detalhar aqui um pouquinho para a gente, Luiz, o que seria esse sinal de preocupação? Olha, quando Deus deu a terra ao povo de Israel, foi uma conquista, foi uma coisa que Deus havia prometido. Mas o verdadeiro sucesso deveria ser único e exclusivamente de Deus. Foi Deus que deu a terra. Então havia um perigo aqui, dos homens acharem que foram eles que conquistaram, que pelas próprias forças que eles conseguiram. Porque é normal, às vezes a gente quer, quando conquista alguma coisa, não, eu trabalhei para conquistar, foi eu que fiz. E a gente tem que reconhecer que Deus, ele é fiel naquilo que ele prometeu. Ele sempre prometeu dar a seus filhos o melhor. Mas a gente pode recorrer no erro de achar que foram nossas próprias forças que conseguiu. Isso é como se fosse uma infidelidade da minha parte. O não reconhecer a Deus é uma certa de uma infidelidade. É como se fosse uma infidelidade. Isso é um perigo. Achar que a minha mão conseguiu e não a de Deus. Então, quando Josué começa a falar, porque esse discurso de Josué já é quase já pressentindo que vai morrer, né? Uhum. Já passando o bastão da liderança. Então ele chama a atenção para dizer, olha, Deus cumpriu a promessa, Deus deu a terra que ele prometeu dar, e a gente tem que reconhecer que isso veio da mão de Deus e ser fiel a ele.
Porque essa quebra de infidelidade, essa quebra da fidelidade, ela vai gerar problemas muito sérios, consequências para vocês, não para Deus. Porque Deus vai continuar sendo Deus. Então a gente tem que estar sempre reconhecendo que Deus é o verdadeiro Deus, que a salvação aqui também vem das mãos deles e tudo vem da mão dele. Perfeito, excelente. Esse é um risco, né? Às vezes a gente compra um carro, termina uma faculdade, completa um curso, consegue um emprego, tantas coisas que a gente pode conquistar. E o livro, acho que se não me engano, o livro de Deuteronômio diz assim: não diga no teu coração que você com a sua força conseguiste riqueza, né? Mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, né? E quando a gente não reconhece, é tido como uma infidelidade. Uma infidelidade. É isso mesmo. Um outro aspecto, Luiz, que é mencionado aqui, é a questão de limites claros, né? Deus estabeleceu limites para a nação que estava ali se avizinhando, ali se assumindo dentro daquele espaço geográfico. Mas assim, o nosso guia de estudos ele até nos pergunta assim: por que você acha que Josué assumiu uma posição tão firme quanto ao relacionamento de Israel com as nações vizinhas? Tipo assim, eles estavam lá, mas a relação deles beirava até ser assim um pouco, como alguém poderia dizer, radical, Luiz. Por que Deus foi tão assim enfático através de Josué nessa questão do relacionamento do povo escolhido com as nações vizinhas? Eu vejo como um perigo. Há um perigo aí quando você se relaciona com pessoas. A Bíblia chama de jugo desigual numa parte do Novo Testamento. Mas Deus estava protegendo o seu povo porque sabia que as nações vizinhas tinham costumes diferentes, tinha idolatria, adoravam outros deuses, faziam festas, orgias, coisas que faz parte do pecado enraizado no coração humano. Então Deus estava protegendo o seu povo e era necessário. É a mesma coisa com meus filhos. Se você tem um filho, você não vai querer que os seus filhos andem em caminhos errados. E aí você vai conversar com eles, vai orientá-los. Josué estava orientando. Só que uma orientação tem que ser mais enfática, porque são coisas que destroem. E iriam destruir o relacionamento com Deus e aquela nação ia se perder. Então Deus estava protegendo. Deus foi radical? Não, Deus não foi radical. Deus estava. Toda a relação com outras nações eram perigosas? Não. Eles poderiam se relacionar, mas tinha um limite. Havia um limite. E o que Deus estava colocando era o limite. Você pode se relacionar, você pode comprar uma mercadoria e lá voltar, não tem problema nenhum. Mas você não pode se envolver com eles. Porque esse envolvimento é prejudicial. Para você, né? Exatamente. É uma questão importante. A gente precisa ter essa percepção clara, porque no Novo Testamento a palavra de Deus diz assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, né? E tanto que Jesus fala assim: eu não peço que tire vocês do mundo, porque vocês estão no mundo, né? Nós temos que nos relacionar com as pessoas que estão no mundo. Até como que nós vamos evangelizá-las sem nos envolvermos com elas? Mas há um ponto em que a influência mundana, ela quer sobrepujar a influência celestial, né? Então nós precisamos ter claro esses limites diante de nós, né? Eu vivi uma situação muito peculiar a isso aqui. Porque eu namorava uma jovem, que é a minha esposa atual, mas ela não era adventista e eu estava no seminário fazendo teologia. E todos os pastores com quem eu conversei disseram: você tem que terminar, porque não tem lógica, você é um pastor, né, casado com uma moça que não professa a mesma fé, há um perigo aí. Sim. Mas, pela graça de Deus, ela resolveu aceitar a mensagem e hoje ela é membro da igreja. Mas havia um risco muito grande, é como se fosse uma viagem. Eu tô daqui para São Paulo, eu tenho o voo das 7, das 8 e das 9. Estatisticamente, o voo das 8, 90% dos aviões que partem daqui de Belém para São Paulo, eles caem, não chega até o destino final. Aí a pergunta é: você pegaria o voo das 8? Não, você pegaria o das 7 ou das 9, mas nunca o das 8. Então, é essa probabilidade. 90% tem probabilidade de dar errado num relacionamento assim. E Deus sabe, Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver.
Deus vê além, tá? Quando Deus diz assim, não te coloca num relacionamento, não te relaciona com pessoas, para que você não perca a salvação, para que você não caia no pecado, e você, já pensou você chegar no reino celestial e não poder entrar, ver lá de fora e não poder entrar? Porque em algum momento você se colocou num relacionamento que lhe prejudicou a sua caminhada. Isso é muito perigoso. Perfeito. Um outro ponto, assim, Luiz, que vale a gente ressaltar dentro do nosso guia aqui de estudo, é a questão da ira do Senhor. Porque nesse capítulo, ali nesse contexto do final do livro de Josué, são feitas perguntas assim, é feita uma pergunta bem intrigante para nós, assim, como que a gente pode entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus apresentado em Josué e também em outras passagens da Bíblia? Como a gente pode conciliar, né, essa questão da ira divina? Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Quando a gente analisa a ira, a gente sempre vai analisar do lado humano. Porque a ira humana é aquela que tende para a destruição e para a morte. Quando a gente fala de justiça e ira, justiça divina, eu tenho que olhar no ponto de vista divino. Porque toda a ira de Deus, ela não é voltada contra o ser humano. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, a justiça de Deus recai sobre o pecado. Eu sei que, infelizmente, muitos vão ter que sofrer essa ira porque não abandonaram o pecado. Deus me dá a chance de abandonar o pecado, por isso que ele estabelece limites. Ele adverte o povo, ele coloca situações para que o povo não se coloque em julgo desigual, não se relacione. Para quê? Para que não recaia sobre a ira e a justiça divina, que é sobre o pecado. A gente é difícil separar essas duas coisas, é muito difícil as pessoas tentar separar o pecador do pecado. Nós conseguimos, juntamos tudo. Colocamos tudo num pacote só. Deus, ele consegue separar. Então, a justiça de Deus, quando alguém chegar para lá no futuro, como o Apocalipse fala, quando todos nós estaremos diante do juiz, teremos que passar diante do juiz. Infelizmente, muitos não chegarão à terra prometida, a Canaã celestial. E Deus vai mostrar para mim o porquê que determinadas pessoas, porque não abandonaram o pecado. E aí eu vou reconhecer que Deus realmente é justo. Que aquela ação da ira, que a gente chama de ira, mas não na visão humana, mas na ira divina, não foi contra o ser humano, foi contra o pecado. Mas infelizmente o homem não abandonou o pecado. É por isso que Deus sempre diz que a gente abandone o pecado e as coisas vão ir nesse mundo. Né? Seja forte e corajoso, não temas, quando a gente fala para Josué, não te deixe influenciar por essas pessoas, se afastem dela, se afastem de coisas que vão te prejudicar, porque senão eu não vou ter misericórdia, não de você, mas do pecado que habita em você. Perfeito. Luiz, o nosso guia de estudos também fala de, além desse tema que é bastante intrigante, só esse tema aí daria para a gente fazer um capítulo inteiro só sobre esse assunto da ira de Deus. Mas assim, o nosso guia também fala que a gente, ao ler a Bíblia, a gente tem uma impressão assim de um amor imposto. Porque diz assim, olha, ame o seu Deus. Só que a gente tem aquela ideia na nossa mente de que o amor, ele é uma expressão espontânea do coração. A pessoa sente o amor e voluntariamente ela se dispõe a amar alguém. Só que no conceito bíblico, na temática bíblica, nós temos uma recomendação, uma expressão bíblica. Olha, ame o seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Como que a gente pode explicar, Luiz, para os amigos que estão assistindo a gente agora, como que a gente concilia essa ideia da diretriz divina, olha, da diretriz lá dado lá na Bíblia, especialmente também dentro do contexto do livro de Josué, ame o seu Deus. Mas o amor, ele é um amor voluntário, expresso de forma espontânea e natural do coração. Como compreender esses dois temas que aparentemente são contrastantes? Eu vou começar como professor de língua portuguesa que sou. O verbo está no imperativo, a gente chama de modo imperativo. Uhum. O verbo no modo imperativo, ele pode ser um conselho, mas também pode ser uma ordem. Uhum.
né? Depende, tem para mim que no hebraico aqui, quem foi escrito, né, é quase como uma ordem, é um imperativo de Deus. Mas por que Deus está me dando uma ordem para amá-lo se não é uma coisa que tem, o senhor disse, uma coisa espontânea? Eu não tenho outra saída senão amar a Deus. Não há outro caminho. Porque quando Deus diz assim, ame o teu Deus, é porque se você amar outro Deus e se você amar outras coisas, você vai para um lugar que não deveria ir. E às vezes nós homens, nós seres humanos, precisamos ser sacudidos. Por exemplo, quando às vezes eu quero que minha filha ou meu filho faça alguma coisa, eu tenho que ser enérgico. Não, não faça isso. É para o seu bem. Então, o amor a Deus é a única saída que eu tenho para fugir das coisas do mundo e chegar aonde eu quero, na Canaã Celestial. Não existe outro caminho senão amar a Deus. E às vezes, por eu estar tão disperso e tão perdido, Deus tem que ser enérgico comigo. Tem que agir comigo com essa energia. Se você pegar o livro de Oséias, né, quando ele tem a experiência ali do amor, não, você tem que ir lá e busque sua mulher. Vá lá e pegue de volta. Porque só assim você vai conseguir experimentar o verdadeiro amor. Então, às vezes, o pecado nos deixa surdos, cegos, como diz o Apocalipse, né? Cegos, e achamos que sabemos tudo, mas não sabemos de nada. E às vezes Deus precisa me dar uma chacoalhada. Diz, olha, você tem que me amar. A única saída para você é você me amar. A única oportunidade que você tem de salvação é amar. Então tem que ser enérgico. Eu sou a única opção para você. Não tem outra. Não existe outro caminho. Perfeito. Né? Então essa energia vem da maneira como o texto fala. Ame. Excelente, imperativo. Luiz. Muito boa explicação. A gente vai finalizar o nosso estudo aqui considerando o texto de Patriarcas e Profetas, página 457, que diz assim: Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecado existiu, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter esperança de se livrar dos terríveis resultados da transgressão pelo fato de o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado. Ou seja, enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. Só que isso não significa que Deus não está no horizonte, Luiz, esperando a gente para uma nova dimensão, uma nova realidade. Embora as nuvens estejam escurecendo a atmosfera, digamos assim, nós temos a esperança da luz do sol, demonstrando que o nosso Deus é fiel, né? Porque tem pessoas que acham que Deus criou o mundo e deixou. Não, ele sempre... Igual o deísmo ensina, Exato. né? Ele está no comando. O desejo é que todos cheguem lá. Perfeito. Na terra prometida, todos, porque quando a gente estuda o Josué sobre a terra prometida, que eles alcançaram em cada promessa que Deus havia feito, Deus também faz a mesma promessa, Jesus também fez a mesma promessa, de nos dar uma terra melhor, onde mana leite e mel em abundância. Então, só que para eu chegar lá, eu preciso confiar nesse Deus, preciso confiar em Yahvé, e confiar nas suas promessas, que ele não vai falhar. E em algum momento do caminho, ele vai ser enérgico comigo. Ele, não, vem para cá. Porque ele quer me salvar. Porque se ele fosse um Deus qualquer, não. Tá, já tu não quer? Tudo bem, não estou nem para ti. Não, mas ele quer. E Jesus veio ao mundo para nos resgatar do lugar, do abismo em que nós estávamos. Para nos tirar da lama, para colocar de novo para o caminho. E mostrar que o amor de Deus, ele nunca diminuiu de intensidade por mim. Ele continua mesmo. E a sua fidelidade dura para sempre. E as suas misericórdias se renovam. Então, Deus quer que a gente seja salvo. Por isso ele fez de tudo e faz muito por nós para que a gente chegue lá. Amém. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu aproveito para mencionar para você que está nos assistindo agora, nesse momento, sexta-feira à noite. Eu sei que você pode assistir no sábado também esse programa, ou algum outro dia. Mas esse final de semana que nós estamos vivendo agora, a igreja onde o Luiz está congregando está completando 80 anos de estabelecimento no local onde ela está plantada. Parabéns, viu, Luiz? Transmito o nosso parabéns a todos os irmãos lá da Igreja do Telégrafo, a amada Igreja do Telégrafo. E para você que está assistindo a gente, o meu desejo é que você possa experimentar
o cumprimento das promessas de bênção de Deus na sua vida. Vamos orar para a gente concluir então, Luiz, o nosso estudo de hoje? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e já fez na vida de cada um de nós. Nos ajuda, no meio da escuridão desse mundo, a vislumbrarmos o sol da justiça, irradiando a fidelidade do Senhor diante de cada um de nós. Perdoa as nossas faltas, nos concede o Teu poder, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Luiz. Eu agradeço a você também. Lembrando que na próxima semana nós teremos o nosso último estudo dessa temporada, Lições de Fé, no livro de Josué. Deus te abençoe, um abraço e até lá!